Olá, todo mundo. Meu nome é Edu Negrão e hoje nós estamos aqui com esse programa maravilhoso que chama Os Sotaques da Guitarra Brasileira. Junto comigo está Daniel Daiben e nós vamos receber os dois expoentes da guitarra, Natan Marques e Filó Machado, para conversar com a gente sobre linguagem, sotaque, som, sonoridade, carreira, aprendizado, futuro da música e tudo isso voltado para a guitarra brasileira. Boa noite, pessoal. Boa noite. Boa noite, boa noite. E aí, muito feliz de estar aqui com vocês. Uma honra estar com esses dois expoentes aí que fazem parte da história da guitarra brasileira, né? E, puxa vida, muito legal. Eu vou começar perguntando aí para vocês aí sobre como que começou, né? Como começou para você. Vou, por ordem alfabética, eu vou perguntar para o Filó. Como é que começou para você, Filó, esse negócio da guitarra? Como é que apareceu guitarra na sua vida? Assim? Bom, a guitarra na minha vida, ela apareceu assim por volta de 1963, 64. Aí eu estava com 13 para 14 anos de idade e o guitarrista do grupo que eu fazia baile, José Luiz Ubida. Inclusive, eu fiz em 2001, eu gravei lá em Nova York, eu gravei um CD, né, que tem a participação do Kenny Barrow, do Nilson Mata, Paulo Braga, Romero Lubambo, César Camargo, Mariano. Foi uma turminha legal, assim. Constelação. Esse disco eu homenageio esse meu primeiro professor de violão, que é José Luiz Ubida, porque ele me ensinou os primeiros acordes do violão. Para, em seguida, enquanto eu estava ali, quando eu desenvolvi um pouquinho, aí nos bailes, né, porque eu fiquei dos 10 anos até os 14 só cantando. Eu só era o crooner do grupo. A partir dos 14 anos eu comecei a tocar a guitarra e no baile tinha aquela seleção da Jovem Guarda. Essa seleção, quem fazia era eu que fazia essa, né, que tinha que tocar Roberto Carlos, Renato e seus Blue Caps, Jet Blades, de Rebels, tinha um pouquinho dos Fevers, tinha Erasmo Carlos, Vanderleia. Então, tudo aquilo que fazia sucesso naquela época, eu era adicionado ali no meu repertório e eu cantava para o pessoal dançar. Então, esse foi meu início com a guitarra. Ao mesmo tempo, tomando com meu querido amigo, assim, né, chamado Vadeco. O Vadeco era um guitarrista que, inclusive, faleceu o ano passado, em outubro do ano passado. Tem até no meu repertório uma música que esse repertório novo agora, que vai ser lançado, tem uma música que chama Vadeco, em homenagem a ele, porque ele foi a pessoa que começou a mostrar esse lado assim, aqueles acordes de coisinhas que passavam aquilo, ok? Beleza. Aquilo que passava assim nas mãos do Wes Montgomery, do Alec Bassic, de todos aqueles guitarristas maravilhosos, né? E o Vadeco vivia mostrando para mim aquilo. Código 7 porque a Jovem Guarda, eu adicionava algum acorde dissonante e tal na Jovem Guarda, mas essa parte aí que o Vadeco ficava ensinando era a parte que dava o passo assim. Falhou de novo. Essa parte que... Engraçado, que é só se virar para o lado que ele já volta. Então, essa parte aí que tinha esses guitarristas maravilhosos, né, que a gente tinha na época, o Django, eu já tinha falado do Monte Gomes. Vira pro lado. Vira pro lado. Aí. Do Dinha. Eu acho que eu vou tirar isso aqui daqui, vou ficar com ele aqui, ó. Aí, põe um lapela, né? Sim, acho que é melhor. Vocês estão me ouvindo agora? Ouvindo perfeitamente. De vez em quando ele dá uma sumidinha assim, mas é uma coisa rápida.
Vou Uma coisa aproveitar, estranha. vou aproveitar a brecha para passar a bola para o Natan. E Legal. você, como é que você pegou na guitarra? Como é que foi isso aí para você? Bom, na realidade eu comecei antes com um violãozinho que eu ganhei do meu pai, quando eu tinha uns 12, 13 por aí. Eu não sei por que meu pai apareceu com esse violão, não pedi nada. Ele me deu esse violãozinho que eu digo para todo mundo que foi a minha faculdade, porque meu pai, depois eu não estudei, assim, não consegui fazer faculdade nenhuma, nada. Trabalhei bastante antes de virar um músico profissional. Trabalhei, mas na época eu era menor de idade. E esse violãozinho, ele ficou em casa e não sabia o que fazer com ele. E a gente tinha um amigo que era o seu Heitor. Eu sou lá do Tatuapé, lá de Santo Estevão. Aí o seu Heitor, que era amigo da família, que resolveu me ensinar uns acordes mais ou menos tipo igual o Filó estava falando dele também. Me ensinou uns acordes, me deu um caderninho daqueles com bracinho e, e dali eu peguei, praticamente foi uma aula só dele. Depois daquilo eu fui me virando com o violãozinho e aprendi a afinar o violão, é claro. E depois, na época, a gente ouvia muito mais MPB, mais em parques, né? Tinha muito parque de diversão, não era igual hoje, que tinha não se ouvia muita coisa, assim, não tinha muita, não é todo mundo tinha rádio em casa. Então eu tirava de ouvido aquelas coisas, acho que eu tinha já um ouvido legal, não sabia disso, né? Musicalidade a gente não sabe, a gente é novo, não sabe se tem, não. Então eu tirava aquilo e ia tocando no violão do meu jeito, né? Fui aprendendo assim. Você diz E ouvindo e caçando ali na tua mesmo, sem caçando no orientação, ouvido, né? Já sabia Tá. alguns acordinhos, então eu procurava dentro daqueles acordes tocar aquilo que eu ouvia. Que era na época Anísio Silva, sei lá, o Calbi Peixoto, Nelson Gonçalves, Edith Veiga, e aí também tinha os de fora, Nil Sedaka, na época, Nil Sedaka Poanca, Elvis, né? Aí depois vieram os Beatles. Então assim, foi aprendendo aos trancos e barrancos. Como eu já tinha falado antes com o Edu Negrão, a gente não tinha escola naquela época, não existia muita escola. Não era igual hoje. Hoje a gente tem a facilidade da internet e tudo. E do violãozinho, depois mudamos do Tatuapé, eu fui para Ermelino Matarazzo. Meu pai comprou um terreninho lá, começou a fazer uma casinha e lá eu conheci outros rapazes lá que também gostavam de tocar. Aí montamos meu primeiro grupinho para tocar na casa, aquelas casas da sociedade do local, que faziam aqueles bailinhos bem pequenos, aquela coisa fraquinha, né, do domingo, as domingueiras. Os matinês, né? Os matinês. Matinês, A gente Aí, costumava chamar de brincadeira dançante. isso aí. É, E tinha o seu Dorival que tinha uma guitarra que eu ficava olhando para a guitarra dele e ele viu que eu gostava de tocar e ele me emprestava de vez em quando. E com isso também tive aula com um sanfoneiro que ele era esses que trabalham armando o telhado, carpinteiro não, que arma são onde bota as telhas? que faz o esqueleto ali. Esqueleto, isso. Era um italianão, cara, ele tocava uma sanfona legal a beça e ele gostava e me chamava porque ele queria alguém para acompanhar ele. Ó, que da E ele hora. me passava assim de boca a harmonia mais ou menos e aprendi muito bolero, samba canção na época, tocando com ele. Depois, com o tempo consegui comprar a primeira guitarra. Montamos um grupinho, começamos a fazer bailinhos, já saindo de Ermelino, mais para Penha, para aqueles lados todos.
Aí eu montei um grupo que chamava, Olha lá, olha o cachorro. Tá chamava, tercinado esse cachorro aí. Eu pensei, é isso mesmo. Aí montamos um grupinho de baile que se chamava Os Cardeais. E com isso eu saí fazendo bailinho na época eu lembro que tinha eu conheci o Aladdin, que era do Jordans, tinha o Gato do Jet Blacks. Então, O esse Jordas era caminho. aquele meio surf music, né? Era esse os Jordas, né? Isso. Blue Star, Blue Star, Apache. né? E É. Apache, isso aí. Tá. Depois vieram os Incríveis também, com aquele sucesso milionário deles. E eu via esses caras tocando, porque eu tocava também com os Cardeais tocava na TV Excelsior. A TV Excelsior competia com a Record, que tinha a Jovem Guarda, a TV Excelsior tinha uns shows que eram sábado e domingo todo, você acompanhava, cara, 50 artistas naquilo. Todo mundo chegava, o famoso você vai acompanhava. que eu te acompanho, né? O cara dava o tom na beira do palco e entrava, e a gente ia atrás. Na época quem tocava lá comigo, e também tinha um grupo, um cara que, pô, se foi agora há pouco tempo, que era o Luiz Wagner, o guitarreiro. Ah, Ele tocava nos Brasas. Então, Exato. Junto com o Franco, né? Junto junto com o com o Franco. Franco, o Alemão e o Edinho. É. Eu acho que vivo hoje tem, acho que só o Alemão. Que vai falar aqui O, com a gente no episódio. ah, é? É, Então, agora, Natan e Filó, em relação ao aprendizado, por questões, pela própria época ali, né? Dos dois, eu vi duas coincidências que eu acho isso. Não é que é melhor ou pior, é diferente de hoje, né? diferente. Era assim, você falou que ouvia música onde? Nos parques, né? Então você ouvia, você tinha que isso. ouvir na hora aquilo. Ou no rádio, né, Filó? Então, o Exatamente. cabra tinha que. Isso aí era um puto exercício para ligeireza. O cara, você não podia voltar o negócio e ouvir lento. Era uma vez só, não é isso? É, Era exatamente. direto, exatamente. Às Isso vezes, Exatamente. para Então, tirar. No lance de cantar, por exemplo, para tirar uma música, tinha assim, juntávamos em seis moleques. Aí o primeiro ficava com a primeira fase da letra, o outro com a outra estrofe, o outro Olha que ia genial. vai escrevendo, porque a música ia tocar depois no rádio, não era a todo momento que estava tocando. Ia tocar Então a 2 dias gente tem depois. então a gente tinha que escrever aquilo ali e depois aí na hora de aprender a música, um ficava com a primeira estrofe e tal, e ouvia a primeira estrofe, saía correndo, ia para um canto e ficava repetindo ela. Aí o outro também ia ficar repetindo e Já tal. era Aí depois a gente ginástica, juntava né? cada um para tirar a música ali inteira. Uma Tá, maravilha. e outra coincidência isso é uma. Eu falo, não é porque o mundo mudou tecnologicamente que a gente tem que abandonar esse procedimento, porque esse processo que vocês passaram naturalmente por circunstâncias da época, eu acho que é a maneira mais invocada de aprender música mesmo, né, cara? Além disso, de ter que ouvir uma vez só, Natan mencionou qual é o teu professor? É o sanfoneiro que passava as harmonias de boca, como você tava disse? de boca, é. Isso. Cara, E o teve Filó. muita. Ah, diga, desculpa, por Não, 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 favor. não, pode continuar, depois eu Diga, falo. diga. Como Não, era isso? esse lance de harmonia de boca é interessante, porque ele passava de boca, mas ele passava também no acorde, aqui na sanfona. Ele era Sim, bom sim. tanto de esquerda como de direita. Então ele passava e quando eu fazia, ele falava, não, 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 ó, presta atenção, ó, tá faltando essa coisa. Eu falei, mas eu não tenho essa mão toda, não Melhor tenho esse ear dedo training todo. do mundo. O cara já Ó, tá treinando o ouvido ali na prática. aí ele adorava isso. E é engraçado, né, que depois, vou indo um pouquinho mais para frente, em 66, eu fiz a minha primeira turnê no que se chamava, Teatro de saía revista. de ônibus, Teatro de Revista, 66. E, e onde quem era a artista principal era Dalva de Oliveira. Então eu tive essa honra, né, de tocar. Eu tocava mais ou menos. Eu saí com esse grupo tocando e viajamos
3 meses, 15 mil quilômetros pelo Brasil, de busão. Caramba. Tudo tinha humoristas, tinha mágicos, tinha vedetes, tinha bailarinas. Aquilo era uma zona total naquele ônibus. Depois começaram a comprar passarinho, tudo. Virou uma zona aquele ônibus lá. E a Dalva de Oliveira ia junto. E tinha coisas assim com ela que ela era impressionante. Porque eu, com aquela idade que eu tinha... Você estava com? Eu tinha 17 para 18 anos por aí. E eu mal tinha aprendido a tocar uns acordes lá, mas eu ia na antena, né? E a Dalva era interessante, cara, que ela pegava uma música assim e ela falava, ó, vou cantar aqui, menino, ó, vou cantar aqui, ó, eu vou acabar com a Praça 11, né? Vou acabar com a Praça 11. E eu perguntava, e daí que eu vou acabar com a Praça 11, né? Vou saber o que é isso, né? Porra, aqui. Não, menino, olha, vou acabar, ela fazia, vou acabar com a Praça 11, pode ficar aí, ela falava. Aí já ia. Ela passava assim, a menor, a gente ia embora, cara, tocando aí passava a música inteira assim. É claro que a cabeça era novinha, então pegava, dava uma passada já. Tá só instalando o software ali, né? O HD tá vazio, né? Mas só para complementar o raciocínio dessas coincidências, né, da maneira de se ouvir com essa rapidez, só tinha a oportunidade de ouvir uma vez no dia seguinte, se tocasse no rádio, cantar de boca, como você disse, o sanfoneiro. E para complementar, eu queria ouvir do Filó, porque eu fiquei muito contente de ouvir uma fala tua no programa do Nelson Faria, que eu vi esses dias no YouTube, onde você menciona que eu acho que foi o teu professor aí de guitarra que começou a jogar uns Wes Montgomery na tua orelha, e você cantou de boca um solo do Wes, do Road Song, né? Isso aí é. E tinha um coro inteiro que você acabou decorando, é isso? Eu decorei esse código que eu achava até hoje, quando eu vou assim, eu vou num workshop, uma coisa assim, eu pegava os meninos e falava assim, olha isso daqui, ó, né? Porque quando entrava a segunda parte, então nessa segunda parte, nesse B, eu achava legal ele na oitava, fazia isso com aquela oitava aqui, todo fazer esse improviso, oitavada, né? Que no final das contas é a marca registrada do Wes. é realmente ele que conseguia fazer, né? É como Exatamente. uma levada do João Gilberto, por exemplo. É muito doido isso, porque a gente, os quatro aqui, a gente lida com um instrumento que a probabilidade de você esquecer que ele é uma bateria é muito grande, não é? O cara, eu vejo os alunos, o cara vem, ele quer ouvir a melodia, ele quer saber os caminhos melódicos, mas me parece, pelo tipo de música que vocês lidam, que é a música brasileira, que é totalmente calcada em claves, em grooves e o cacete, não é? Baião, samba, bossa, tem uma similaridade muito grande com a música americana, não que é parecido, mas com a importância do motivo rítmico. Um dia, sabe o Josué dos Santos? Claro, saxofonista. Eu estava na van um dia viajando com ele e falou, Dani, você já percebeu que todo o solo que chama atenção é porque ele tem um motivo rítmico interessante? Então, como é que vocês veem o instrumento de vocês? O Filó é muito explícito, né? Quando tá batendo o violão. Natan, para você, em que sentido isso é explícito ou não no play? Quanto que você pensa de ritmo quando está improvisando? Filó quer falar. Porque antes de até o Natan falar, tem uma coisa assim, por exemplo, ali nos anos 70, né? Que eu ouvi assim. Aí eu vi o disco da Elis, onde o Natan estava tocando. E tinha uma coisa que eu me amarrava bastante mesmo, era quando printava um lance de um samba lá, aí
Ele é um dos grandes que me influenciaram nessa parada de estar tocando samba, e ele fazia assim, só essa puxadinha, sem dar os baixos. Isso aí eu ouvia naquela música lá, no verde chão da terra-mãe, nosso herói improvisado, querido. Então, eu até ia perguntar para o Natan se houve realmente essa combinação de a hora que entrava no samba, porque tem uma hora ali que sai do ritmo para ir para um samba. E a hora que vai para esse samba, por acaso você combinou com o César de fazer esse lance que você dava puxadinha assim com os 3 dedos, Sim. uma puxadinha com os 3 dedos, e o César virava um swing maravilhoso. Sim. E aquele disco lá foi um disco que eu simplesmente devorei. É o famoso Falso Brilhante, acho que era isso. Falso Brilhante, acho que é Falso que Brilhante. tem essa música aí, que eu via porque tinha um lance da cumplicidade sua com o César. Então. Tá entendendo? Apesar de ter o Crispim também, né? Parece que tinha um Crispim. Tinha. Mas eu gostava de ver a sua cumplicidade com o César. A base mesmo ali, a base era sempre o piano e a guitarra, ou quando eu fazia violão. Então, foi bom você falar, puxar isso, que vou falar para você. Eu apanhei muito, cara, quando eu entrei ali. Porque eu vim de uma escola da noite, de boates, de bailinhos, de tudo. E quem me levou para tocar com a Elis foi o Luiz Chaves, do Trio. O Luiz Chaves, porque eu estava tendo aulas, eu saía do Lalicorne, que eu tocava no Lalicorne, eu consegui falar com o Luiz que eu queria ter aula com ele, mas eu não queria ter aquela aula geral do clã, porque eu precisava, lá no clã nem tinha horário certo, e eu tinha que eu precisava dormir, eu tocava a noite toda. Então eu fui falar com o Luiz, ele falou, então você vai ter que vir cedo. Eu falei, tá bom. Então eu saía do Lalico, um pouco depois eu ia para lá para ter aula com ele. E foi o Luiz que me indicou para tocar com a Elis. E a história é interessante porque eu não queria ir de jeito nenhum. Eu falava para ele, cara, não tenho, fui por telefone. Eu falei, Luiz, isso aí é muito legal. Quando ele falou que era com a Elis, cara, eu puxei a cadeira, fui por telefone. Puxei a cadeira, sentei. Eu falei, cara, muito obrigado, mas eu não tenho capacidade para tocar. Eu falei, porque se você não está sabendo, eu fui assistir pela primeira vez. Olha que loucura, eu fui assistir pela primeira vez num domingo, eu falei, no domingo passado, porque eu soube que eles iam fazer, pelo jornal, que eles iam fazer 2 sessões no domingo, no Maria de la Costa. E eu fui lá ver, eu falei, bicho, a turma é da pesada. Ali tem Elinho, Delmiro, tem Paulo Braga, o César, o que eu vou fazer ali no meio, o cara que sai do lado Primeira divisão, né? Que sai do Lalicórnio, vou fazer o que lá? Ele falou. Aí tem uma coisa dele que eu nunca esqueci. Ele falou, ele era muito espiritualista, né, o Luiz Chaves. Ele falou para mim assim, você vai e vocês não vão se separar nunca, só quando morrer alguém, você e ela. Putz, cara. E aí se escreveu parte da história da música brasileira nesse momento. Eu fui para lá. E lá, agora chegando nesse negócio do tchan, 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 eu apanhei muito isso aí com o César, porque eu tinha aquela coisa da noite, que tocava tudo, batia todos os bordões e tudo, e isso aí estava atrapalhando o lance, os bordões com a própria mão dele, porque o César usa muito a esquerda dele nos acordes. Então eu fui tirando a mão, tirando os bordões e tocando exatamente o que você fala, os 3 dedos, e o outro era falso, o dedão ficava meio falso. Eu aprendi a tocar com o dedão fora dos bordões. Então, só batendo ali para dar o apoio. Embaixo. E esse do tchan-tchan, isso aí, a gente tinha um combinado, a gente ensaiava bastante. Então a gente tinha um combinado, ele já falava, de vez em quando, ele falava assim, ali, vamos fazer ali no B você faz o elevadinho e eu faço a parte de baixo, você faz o elevadinho. A gente chama de elevadinho.
Aí eu fazia ou ele fazia fazia né? Um, dois, passo, 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 aí ele passo, 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 passo. Então ficava de swing, isso era um combinado mesmo. Então a gente fala, faz embaixo você, pam, 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 e ele no teclado. Então tinha hora que depois a gente só olhava para o outro e já sabia que ia fazer aquilo ali. Isso aí ia mudando com o tempo, mas eu sempre digo que foram, eu toquei 8 anos com a Elis, foram 8 anos para mim que foi uma faculdade ali, cara, porque no começo acho que eu dei trabalho ali, mas eles não me soltavam de jeito nenhum, nem para ficar em hotel, Era para cara. ser, né? Eu virei um cara da família, né? Um irmão, né? Então a gente estava sempre junto, fizemos muita coisa junto, foi muito legal. Eu agradeço a Deus, agradeço ao Luiz Chaves, agradeço a todos, porque está no lugar certo, na hora certa. Tudo deu certinho ali. Foi o que fez eu estar até hoje vivendo, né? Depois disso eu fiz muita coisa de música exatamente por esse trabalho. E esse lance que você lembrou, Filó, isso aí todo mundo comenta. É engraçado, todo mundo fala sobre esse swing. Até quando a gente foi tocar em 74 na Argentina, em 74 nós fomos fazer um show lá, quem foi comentar sobre isso e ficou louco, foi no camarim, foi o Piazzolla com o grupo dele todo. Eles foram no teatro, depois foram no camarim comentar exatamente essas levadas aí, a dinâmica que tinha, né? Que ele subia, baixava, levantava, aquilo era uma delícia. Eu tenho uma saudade daquilo que... Lógico. No Fado Brilhante tem um... Voltou. Você sabe que aquilo ali, para mim, que eu era um músico da noite, aquilo ali me deu uma verdadeira aula de comportamento dentro do lance da dinâmica, assim, cantando, fazendo o pessoal cantar, e aquela hora eu descia e vinha, principalmente quando tinha alguém fazendo baixo, ou alguém estava com piano. Então, através desse trabalho dos dois aí, assim, eu consegui absorver muita coisa, tirar muita coisa dali, e depois, durante muito tempo, vivi passando para as pessoas isso aí. Isso é uma bola de neve, isso aí, né? Vai passando, as pessoas vão absorvendo em tudo quanto é lugar. E eu sempre faço questão de dizer para as pessoas, estou fazendo isso aqui, olha, a hora que você estiver fazendo isso aqui bem certinho, não esqueça de passar, tá legal? Passa para frente isso aí. Mostra que isso aí vai perdurar. Tá. Galera, eu não queria deixar de pular um assunto que hoje em dia é uma abundância, que é o equipamento, a ferramenta. Para alguns isso chega a ser um fetiche. O cara mergulha nesse mundo da abundância Culpado! E acaba não se perdendo naquilo, mas é um universo sem fim, né, cara? Se você botar o cartão de crédito aqui, começa a chegar equipamento em casa. Então eu tô falando dessa abundância de hoje com a precariedade ou a escassez, digamos assim, dessa época que vocês estão dizendo agora aí. Então, como é um programa que fala de guitarra, mas no Brasil a guitarra e o violão se misturam por conta da natureza da música aqui, né, Filó? Então eu queria dois panoramas aqui, de guitarra e de violão. Uma coisa que eu não entendo, Filó, por que a gente assiste assim esses vídeos claro, o festival era uma coisa mais barulhenta no Teatro na Consolação, era uma gritaria, eu imagino que devia ser difícil a monitoração, o cara se ouvir, devia ser muito difícil, mas assim, por que até 74, 70, ou até mais, você vê o Gil, os caras tocando, você tocava com um violão de nylon, microfonado, e me parece que todo mundo se ouvia e ficava bonito. E hoje isso é um problema. Se você subir com um violão para microfonar num palco com bateria, com baixista, você arrumou um problema, é isso? Difícil, como é que é? Na violão, né? Vamos combinar. Fala aí, Filó, não estamos ouvindo você, não. Estão ouvindo agora? Sim, agora eu estou. Eu acredito que essa engenharia de som, ela, a partir de um determinado momento,
né? Porque você pode notar que, às vezes, pô, se for buscar disco aí de 65 até perto de 70, assim, vários cantores assim que estão cantando, você pode notar que, às vezes, eles estão fazendo ali, eles dão uma nota, e essa nota que ele está praticamente quase meio tom abaixo. Tá entendendo? Mas aquilo ali é que, naquele tempo, como não havia nenhuma ferramenta, então ninguém levava isso em conta de jeito nenhum. Hoje é diferente. Hoje, se fizer isso aí, principalmente até no meu próprio trabalho, se acontece um negócio desse, eu vou lá correndo, aí, Arruma. engenheiro de som, meu salva-vida, tal, e já sobe a afinação ali, já faz É. tudo isso aí, deixa no lugar certo. Agora, em se tratando do violão, né, Hum. eu passei por isso, eu cheguei em São Paulo em dezembro de 71. Somente em 80, em, em 81, 82, que eu fui colocar um instrumento Falhou, falhou. da noite, por exemplo. Mexe, Aí mexe fui aí, tocar com uma guitarra e tinha um amplificador. Estão me ouvindo? Ah, Sim, pronto. agora sim. Mas deu para entender. Então, isso daí foi que, na verdade, falta, principalmente, um detalhe, a falta Falta que você de desculpa. pode comprar um instrumento, Tá bom, tá bom. Mas você falou, a partir de 82 você plugou a guitarra, né? Para tocar ao vivo. para tocar ao vivo. Mas primeiro que eu tinha ganho uma guitarra e segundo que, devido o blá 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 blá, porque no barzinho o blá 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 estava muito mais do que na boate. Na boate, por exemplo, eu estava tocando no terceiro uísque, aí chegava o Vinícius de Moraes, chegava lá no terceiro uísque, em 74, por aí, a gente estava todo mundo com o violão na boca do microfone. Aí todo mundo ficava quietinho. Ó, o Vinícius chegou. Aí todo mundo ficava quietinho e ficava ouvindo. Aí aparecia o som do violão. Inclusive, até o Baden ia tocar, né, nos outros episódios dele, ia tocar e estava com o violão na boca. Todo mundo com o violão na boca do microfone. Mas é porque também tinha um fato do público também ficar um pouco quietinho. Tá ouvindo, Aí, quando eu exato. passei para o barzinho, que era mais claro, primeiro, o chopp era mais barato. Então, entrava aquele monte de jovens que estava buscando a gatinha, tal, não sei o que mais, e o cara já não estava mais ouvindo a música tal, né? E aí, isso daí você precisava, vai pôr o violão na boca do microfone, já era, dançou, Ah, ninguém é. ouvia. Então tem Então, você muito mais a ligava no ver. amplificador, ligava na Tem, mesa do bar, aí na mesa o som saía nas caixas, então todo mundo está te ouvindo voz e violão. e foi um Mas caminho. são dois detalhes. Um, pela falta de grana, que não dá para comprar um instrumento elétrico, um amplificador, e Tá. segundo também, que nos anos 70 o pessoal estava mais quietinho ouvindo, era fácil, lembra? Geraldo Cunha, tocando com o violão na boca do microfone, Celso Miguel, quem mais? Tinha vários cantores, tá entendendo? Vários cantores que pegavam o violão e vinha na boca do microfone. Mas na boate, ficava mais, o pessoal estava mais afim de ouvir, né? Uns, ai, vamos ouvir a harmonia, vamos ouvir e tal. Aí passou disso aí, entrou os anos 80, aí acabou isso aí, então teve que eletrificar. Tem muito a ver Fomos com o obrigados a comportamento eletrificar. da plateia e como a música foi apresentada à população, né? Simplesmente Exatamente. é entretenimento, é pano de É, fundo. Isso, por causa do estilo de música também, porque a música agitou a mais. disco, né? Teve um momento assim dos anos 80, o que salvava a gente, o começo, a Elis salvava a gente, o Milton salvava a gente, tudo esse pessoal salvava. E tinha uns outros que estavam chegando, aí não tinha salvação, porque o pessoal chegava mesmo agitando, 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 e aquilo ali tinha que ser eletrônico, não tinha como fazer mais acústico, semiacústico, não dava. Tá? Certo, Senão a conversa encobria a harmonia. certo. Natan, para complementar esse raciocínio do equipo na época, eu tenho um episódio, eu fico até feliz de contar, nem sei se eu fico feliz aqui de contar. Eu fui convidado pelo Hugo Prata, diretor do filme da Elis, para fazer o Guita da Elis. A menina me ligou, você vai fazer o Guita? Eu falei, peraí, é o Hélio ou é o Natan? Eu falei, porque se for o Hélio, eu conheço alguém que se parece mais. Aí ela não soube explicar, mas no final das contas eram cenas que se passavam na época do Falso Brilhante. Então, foi uma honra fazer isso. A gente teve que dublar algumas coisas. Uma delas foi o
foi o que é um rock, né? Que é do Belchior, acho, é o Velha Roupa Colorida. Isso. Sim. Então a gente, puta, foi legal porque eu tive que tirar as durações igualzinho para parecer que era a gravina mesmo, e tal. Então foi lindo. Agora é sobre equipamento, né, que eu tô te perguntando. Aconteceu um episódio legal lá no set de filmagem, foi naquele estúdio onde era a trama ali na Alves Guimarães, Sei. que eu olhei o set. Hoje é um prédio enorme aqui do lado. Ah, é? E eu vi que tinha um equipamento ali no set que eu falei, opa, eu acho que isso aí não existia, nem existia na época. Só que em set de cinema você não pode chegar e falar para qualquer um. Você tem que ver para quem que você fala isso, porque os caras são enjoados. É muito, né? Aquilo ali é um negócio muito sério, cinema, né? Então eu avisei a assistente de direção, ó, eu acho que aquilo ali não tinha, não tinha. 2 horas depois veio o diretor e falou, oi Daniel, tudo bem? O que que é? O que tem aí? Ele ficou. Falei, ó, aquele amplificador era um Fender Hot Rod Deluxe. Eu sei que é um aparelho de 82, 83. Não, de 90, década de 90. Mas eu tive a elegância de perguntar, essa cena é de que época? Ela falou, é 80, 79 e 80. Eu falei, então, aquele ali não tem e aquele outro ali não tem. E aí só tinha para ficar um Fender Twin Reverb. Mas Já o que tinha. eu lembro das Sim. fotos que eu vejo, como é que era, Natan? Esse equipo para guia, por exemplo, o que eu vejo é que nem Twin tinha. Vocês usavam o quê? Não. Palmer, Tremendão, Não, o que não. era? Era um Snake, Snake, aqueles aparelhos Snake com enormes eles tinham era um duas PA, caixas. né? Então, como todos eles tinham duas caixas, a gente pegava, por exemplo, e não existia retorno, não existia essas coisas. Então, o meu aparelho de guitarra, como a gente ficava num canto metade do palco, num canto direito, né? A plateia, eu olhando para a plateia, eu estou no meu lado direito. Um piano acústico ficava lá no lado esquerdo, e aqui era montado Fender todo, baixo, bateria, guitarra e o Crispim que fazia as cordas também. Então, cada um com seu aparelho, pegava uma caixa, ficava mais ou menos atrás da gente, do quem estava tocando, a outra ia lá para o outro cantão. O do César, do piano, ficavam uma lá, o outro era para o canto de cá. Então é assim, era dividido as caixas, eram os Snakes, os aparelhos, aquele meio almofadado, cor de vinho, aquilo. Então, aquilo era assim. A mesa do Teatro Bandeirantes, você vê, hoje a gente reclama de tudo. A mesa era uma mesa Giannini mesmo, Giannini, e o PA eram duas caixas só, que cada caixa tinha acho que uns 30 falantes pequenos. Não existia subwoofer, nada disso. Era aqueles Tudo falantes 10. do lado. Que fazia muito bem o som era o irmão da Elis, né? Que faleceu também depois. Então era um milagre você fazer aquilo. E não existia microfone sem fio. A Elis corria, eram 2 horas de show, o Falso Brilhante. Tinha primeiro e segundo ato. Eles corria para lá e para cá, trocava de roupa, coisa, aquele microfone com fio. Não tinha. Cara, era uma loucura você fazer. Mas era uma coisa da época, era assim, a gente se virava porque não tinha outra coisa. Era desse jeito. Agora, se você pegar um pessoal de hoje, se a gente pegar eu, Filó, a gente for fazer um show assim, nós vamos fazer. Porque nós já passamos por isso. Agora, você pegar uma turma de hoje para fazer, meu amigo. Os caras vão xingar pra caramba. Nossa, não. E pra gente. E outra coisa também, a minha maior modernidade, assim, quando eu peguei a guitarra, sabe o que era? Primeiro foi um phaser do Caribe, O um efeito? verdinho. Ah, sei. Aquele verdinho. E depois eu passei a usar um phaser da Giannini, que era maior um pouco assim. E aquilo ali, os caras, pô, mas como é que você tira esse som na guitarra? Eu falei, Aí às vezes eu mostro para alguém o phaser aqui da Giannini. Que isso? Ninguém imagina que isso aí era
Era minha Total. Esse comentário, coqueluche particular, né? Ó, Naquele comecinho. como essa pauta, desculpa, só para finalizar essa pauta, como essa pauta ela daria um programa inteiro, essa coisa, equipamento, para finalizar, eu queria ouvir resumidamente hoje o que cada um de vocês usa na estrada. Violão plugado, Natan, resumidamente o equipamento de cada um hoje, porque eu sei que a molecada gosta de saber. antes de ele Vai, Natan. perguntar isso, Eu uso eu a- vou fazer um comentário que é essa questão que você falou do phaser. É, na minha coisa de pesquisar música brasileira, é o efeito mais recorrente na guitarra brasileira, é o phaser. É tipo assim, é praticamente toda a história da guitarra brasileira tem o phaser ou tem. o fuzz. Mas assim, Depois veio, o fuzz que era uma coisa assim, pá, explodindo a guitarra. Eu achava horrível, para falar a verdade. Eu achava completamente fora de colocação, mas tá aí. Mas é como a vacina do corona, né? É o que tinha, né? É a que tinha. Era o que tinha. Eu ganhei um. Mas diz eu aí, ganhei um. galera, o equipamento de hoje de vocês, resumidamente, básico para estrada, Eu de uso- cada um aí. Eu uso antes eu tenho até pedaleira pedais ainda para todo lado jogado em algum canto. Aí tem pedal, né? Acaba Vamos montar essa tropeçando pedaleira mesmo. aí depois, Natan. Mas eu uso hoje não é análogo mais, né? O digital, que é tipo esses que você compra que já tem os Zoom, presetinhos que você Boss. regula tudo acho que é Line 6, não sei. Tá. Tudo. É o Aí mais você- profissional, na verdade, lá em cima. você monta, já faço os sons que eu vou usar. Não uso muita coisa. Eu uso um delayzinho que quase você não ouve. Em vez de coros, é aquele coros misturado com um vibrato, que ele dá uma. Parece Uma que Leslie. quer desafinar e não desafina. Aquela bem leve. E praticamente é só isso aí. E o instrumento teu, tuas guitarras hoje? Hoje eu Você posso tem? dizer que eu tenho várias, cara, mas na época da dureza, até eu conseguir comprar a primeira, foi difícil. Mas a que eu uso mais é como é que chama? Aquela Lucille, Ah, Tá. 335. uma 355, né? 355, é. 355, porque ela é maior, ela é mais. Eu só fui saber que era maior quando fui comprar um estojo que não cabia no estojo da 345. E Ela é um pouco mais versátil, né? comprida. Só que ela minha, tiraram aquele varitone que deu problema, mas eu uso Melhor. ela normal como. Uso ela normal, ela virou uma 355. E eu tenho até hoje uma Les Paul Custom que eu comprei na época da Elise, em uma 70. Meus instrumentos que eu uso assim, são tudo dos anos 70 e pouco. Eu tenho um Jazz Bass Fender, também dos anos 70. E a guitarra que eu mais uso é essa. E Pô, você tem você tem um cubo da Holland que eu já toquei muito nele, que é maravilhoso. Eu dei eram dois pro André, o Isso. meu filho. Acho que, não sei se roubaram o carro, roubaram ele junto, o cubo. Um laranjinha. Aquele laranjinha. Muito bom aquilo lá. Muito bom, muito bom. Legal. Filó, o que você leva pra estrada aí, pra bater? Tá falhando, Mexe tá no falhando. microfone. Eu? É. Tá aí? Aí. Tá bom. Tá aí. Eu tinha uma guitarra. Ibanez. Tive guitarra. Uma guitarra Ibanez. Comprei uma guitarra nos Estados Unidos, uma Ibanez usada, que paguei $200 nela. Eu comprei ela na 48, né, em Nova York. Ela é usada e essa guitarra, como ela era muito pesada, ela acabou com as minhas costas também. Aí, porque qual o lance? É porque eu tocava em pé. Tinha esse negócio cheio de jovialidade, querendo não sei o que lá. Hoje eu nem sentado não dá para tocar ela mais. Aí eu deixei essa guitarra para um menino, um amigo meu. E em 2003 chegou um amigo meu aqui, que veio da Europa, e esse amigo falou assim: ó, Filó, eu tô desesperado que eu preciso arrumar uns problemas no meu dente aqui. Aí eu falei: pô, eu conheço um amigo meu aqui que pode fazer, um dentista amigo meu.
quanto ele cobra, né? Eu falei, ele cobra isso assim, assim e tal, né? Em resumo, dá uns US$ 400. Aí eu falei para ele, bom, eu tenho US$ 400 na mão. Ele falou, então, bom, eu te dou meu violão Godin e você paga o dentista. Eu falei, tá bom. Aí ele me deu o violão Godin, eu paguei o dentista. Passado uns anos, tocando com esse violão, eu fui fazer um workshop, uma palestra lá na Berkeley, lá em Boston. Aí, quando eu estou fazendo esse workshop, fazendo essa palestra, a guitarra começou a fazer uns barulhos. Aí, o diretor da Berkeley estava lá. 15 minutos depois, chegou assim para mim, eu tinha acabado a palestra, chegou um violão Godin novinho, na caixa, com etiqueta e tudo mais. Eles me deram de presente. Voltou melhor do Então, que o... e eu tô com esse leva esse violão Godin microfone até lá, hoje, pô. desde 2011. Eu tô com esse violão Godin e, na verdade, eu tinha um GR1. Lembra, Antônio, GR1? Lembra? Lembro, eu Hein, tive. Daniel? Então, vocês lembram? Tinha o GR1 e aí eu peguei e falei, pô, eu não quero mais tocar com isso daqui. Aí dei para o meu sobrinho, que é um bom violonista, também toca bem, compositor, tudo, né? Aí eu fiquei só com o violão Godin e mais nada. Só ligo ele lá na mesa, lá assim, e saio tocando. Agora está totalmente limpo o som do violão, normal. E o que é bom para mim é que os meus instrumentos sempre ficaram em violão e a guitarra. Então, o braço é legal, estou até habituado a isso. O braço não é... Né, Aquele braço eu comprei... grosso de violão, tá? não é, mas de braço grosso de violão, eu tenho um Ramires que eu comprei em Madrid. Comprei em Madrid esse Ramires e eu uso tão pouco ele, quando se abre assim, você sente aquele cheiro de madeira novinha ainda, que eu quase não uso, porque o braço é muito grande e aí minha mão começa a doer, mas eu gosto dele, é legal pra caramba, um tremendo som. Mas eu toco com o Godin. E você liga esse Godin em algum amplificador também? Não. Eu ligo direto ele na mesa de som, direto no Direct Box. É feito Vou no para isso. Direct Box e tal. Maravilhoso. Maravilhoso. Tudo som limpo. Já tive bastante coisa assim, né? Que usava delay. Lembro do Chorus lá, o azulzinho. É legal pra caramba o Chorus, né? Sempre foi muito legal. O Chorus azul, antes do Chorus, no comecinho de tudo, era o coisa lá, como é que chama? O phaser, né? O phaser da Caribe, é um verdinho, assim. Sim. Um phaser da Caribe, e depois que só pisava, ele assim, ligava. E depois esse como é que chama? Do Giannini, phaser da Giannini. Só, as únicas coisas que eu tive. Pô, Negócio rapaziada, ouvindo aí, né? Isso aqui não tem fim, né, cara? Não. É como a música, é como a vida, é do caralho, não tem fim. Mas Filó mencionou a bola de neve, né? Que é um ensinando o outro, um aprendendo com o outro sem saber. Você acabou de contar que ouvindo lá o né? A guitarra ali que Natan gravou e tal. E todos aí tem filhos, Filó tem neto, né? Que toca violão, né? Pra caramba, já tá detonando. Machado. André, o André Marques, né? André Piano. Só o Hermeto Pascoal. Peraí, Então. você está falando do André? O André já. A gente não pode mais colocar o André Contácio. O André já é. Uma outra história já. O André já voou. O André não andou nem cavalgou. O André voou já. Mas o que eu gostaria de ouvir de vocês, porque eu tenho uma menininha de 5 anos e eu ouvi do César uma vez. Eu perguntei para ele, acho que a Maria Rita tinha acabado de gravar o primeiro disco, eu cruzei o César e falei, César, como é que foi em casa para os meninos e para ela? Você passou as divisões, né? Ele falou, não. Ele quis dizer assim, deixa à vontade, não fala nada, abre o piano em princípio, deixa ele se aventurar. E eu fico pensando nisso também. Esses dias minha menininha passou isso aqui, ela estava ouvindo tanto Michael Jackson, aquele tom bom dong dong dem, tom dom bom dong, I'm bad, né? A menina foi lá e bateu. Eu falei, puta que bom, meu, eu não passei ainda intervalo, divisão, notação, deixa voar, né? Como que foi com vocês em casa, essa menina, teu neto, André, menininho, como é que foi isso aí? Até que ponto vocês interferiram ou ficaram de fora observando com cuidado? Que excelente pergunta. Posso falar do André? Pode, claro. Então,
O André, na realidade, foi uma surpresa para mim, porque na época, quando eles eram mais novos, era uma época que eu trabalhava muito, eu viajava muito, eu não parava em casa. Eu viajava, eu ficava muito tempo no Rio, as temporadas eram de 6, 8 meses, tudo. Então eu via de vez em quando. E eu estava separado na época, e a minha ex-mulher, que é minha amiga até hoje, ela chegou para mim e falou, pô, o André está querendo estudar. Isso ele tinha, acho que 11 anos. Está querendo estudar música. Aí eu pensei logo, né, pô, legal, pô, eu tenho guitarra lá sobrando, não, mas ele não quer tocar guitarra. Eu falei, como assim? Ela falou, não, ele quer tocar piano. Eu falei, pô, que legal, pô, olha que surpresa legal. Então colocamos ele numa escola com uma mulher, ele estudou durante acho que um ano, aí chegou e falou, pô, não quero mais estudar. Eu falei, cansou? Ele falou, não é que eu cansei. Ela é muito boazinha, mas eu estou querendo alguma coisa diferente, melhor. Ele já estava meio que saco cheio daquelas aulas lá com a pessoa lá que ele tinha aula. Aí eu pus ele naquela escola puta, agora me fugiu o nome que tinha, eu acho que ele já faleceu, que era ali perto Estação Conceição? da Vergueiro, ali em cima. Aquele que era a escola só de piano mesmo. Piano, estudava. Meu Deus, esqueci o nome do professor. Famosíssimo. Eu que tô velho e ficando. Pianista. Pianista, a escola era só de pianos. Era ali pertinho da Mas estação. não é o cara que tinha os livros, Mário Mascarenhas, não é esse? Não, um cara bom. Esse cara, ele foi uma base também para o clã, para Liza Minelli, ele deu aula. Viu? Nossa, esqueci o nome dele. Então essa é uma escola que ele falava que só ensina piano. Não é escola que ensina tamborim, papapá, não, cavaquinho, sanfona, não. Piano. Piano acústico lá. Aí eu coloquei lá. E eu não tinha tempo, cara, eu viajava, eu deixei. Quando eu voltei, uma semana depois, eu fui lá ver ele tocando, ele já estava tocando, vi ele tocando Tom Jobim, mas muito bem. Assim, eu fiquei abismado de ver ele tocando. Legal. Falei, pô, que é isso? E dali ele foi embora, cara. Ele foi embora, o André, eu posso dizer que ele é um estudioso mesmo. Ele depois ele foi estudar na Clã, estudou com o Hamilton, com todos lá. E eu sei que ele chegava na casa da mãe dele, ele tinha um piano armário lá, e ele chegava à noite e falava, ó, comida só depois das 10, que até as 10 ainda posso tocar. Então ele ficava tocando até as 10, aí que ele ia comer, e no outro dia ele ficava a semana inteira no Clã, tocando, e ia, tinha aula não, ele ficava tocando em todos onde tinha um piano sobrando, ele ficava tocando. E ficou muito conhecido lá por isso. E uma vez eu conversando com o Hamilton, lá, falei que o Hamilton já não estava mais dando aula, ele mesmo. Eu falei, Hamilton, você já deu uma olhada aí no meu filho aí? Ele falou, estão falando dele, não sei o quê. Eu falei, dá uma olhadinha nele aí, de repente você dá umas aulas para ele, você aí. Aí depois ele fez isso, aí eu encontrei com ele depois, e aí, Hamilton, como é que tá o menino, tá bem? Aí ele falou para mim, Natan, o teu filho é daqueles músicos que ele nunca vai precisar sair para ir atrás de algum lugar para tocar. Vão buscar ele. E foi assim. Que foi o Vinícius Dorim, que era meu amigo, que eu também levei ele para o Rio para tocar com a gente, lá na época com Simone, depois tocou com a Gal. E o Vinícius conheceu o André, pequenininho, que ele ia para o show nas férias, ele levava ele comigo. E o Vinícius conhecia ele assim de menininho. E um dia o Vinícius entrou no estúdio do Viché, e o Viché tinha, na época, ele estava com 2 pianos de cauda enorme dentro, um de frente para o outro.
E o André estava tocando lá. Ele ia para lá para ficar estudando, enquanto eu ficava fazendo jingle lá com o pessoal. E ele lá malhando, malhando, aí chamaram o Vinícius para fazer um lance de um solo lá. O Vinícius entrou e a gente estava ouvindo o André tocando. O Vinícius falou, nossa, quem é esse menino que está tocando piano? Eu falei, pô, esse menino é o André, aquele que ia com a gente. Pô, teu filho, coisa. Ele falou, posso ir lá? Porque o Vinícius tocava muito bem piano. O Vinícius, ele começou tocou no clã, ele estudou com o Milton no clã piano. Aí o Vinícius era um jazzista mesmo, outra linguagem dele, o jeito de tocar, um jazzão, um jazzman, né, que a gente chama. E o Vinícius entrou lá. Rapaz, a gente perdeu, a gente devia ter gravado aquilo lá, porque ele sentou no outro piano e os dois ficaram tocando acho que mais de meia hora, sem parar ali. Legal. Depois o Vinícius falou, o Vinícius já estava tocando com o Hermeto. E o Vinícius chegou para mim e falou, Natan, teu filho está estudando alguma coisa, ginásio? Eu falei, não, ele já se formou. E ele vai continuar coisa? Ele falou, não, agora ele vai dar um tempo que ele não quer continuar, ele quer só ficar estudando música. Vem cá, será que ele não é afim de ver os ensaios do Hermeto lá no Bangu? Eu falei, pô, claro que é, mas não vou falar isso. Fala primeiro, ver se ele pode ir, senão eu vou dar. Ele adora as coisas do Hermeto, se eu falar para ele, isso aí depois não dá certo, ele vai ficar decepcionado. Vê primeiro. Aí ele ligou pro Hermeto, conversou e falou para mim, ó, ele falou que ele pode ir. Aí eu dei a notícia pro André. O André foi para lá. E aí também não parou mais, nunca mais saiu de lá. Tá até hoje. Maravilha. A escola do André foi o Hermeto, né? Foi Hermeto. E Filó, na tua casa lá, Celso, você tem um irmão teu de Ribeirão que é guitarrista também, não é? É o Carlinhos. E Mas agora, eu queria dizer... É a filharada aí, cara. eu queria dizer antes pro Natan que aquilo ali é surpreendente a qualquer momento. Sabe? O André é o músico bala, é o músico bom. Tá entendendo? E ser um fabuloso, uma pessoa generosa, assim. Coração bom. O André é fabuloso. Príncipe. E além de ser, olha, um músico fabuloso. Sabe o que é um músico fabuloso? É isso que toda vez que eu vejo. Já vi com o Hermeto, já vi com o trio Curupira lá, né? Curupira. Tem a Vintena. O André é uma coisa. E agora parece que tem uma coisa com o pessoal aí, uma orquestra, uma coisa assim, que eu vi. Eles fiquei abismado. Fiquei abismado de ver aquilo. Então, é uma extrapolação do trabalho do Hermeto, porque exatamente. O André é muito mais refinado que o Hermeto, né? Ele já é um pós-Hermeto com todo o aparato que vem... Exatamente. O Hermeto pavimentou uma estrada que o André dirige perfeitamente e criou essa linguagem aí que é o que há de mais sofisticado hoje no Brasil. Junto até com o nosso finado Leite Eres aí, que também é outro esporte. Sofisticado, assim, né? Difícil pra caramba, né? Não existe coisa fácil. Ele passa as coisas pra gente, ele fala assim, não, isso aqui é fácil. Eu falei pra ele, André, não existe nada seu que é fácil. Nada seu. Isso é uma pura verdade. Tanto é que eu acho que ele já desistiu de querer fazer alguma coisa comigo, que eu já olho pra ele e falo, tô fora. Tem uma música dele que eu acho que é dos seus pais, Natan, que é Seu Licurgo, Dona Ana e Seu Licurgo. Cara, é uma valsa, assim, daquelas, assim, chopanescas, assim, daquelas sair lágrima dos olhos, assim, de um refinamento, de uma coisa incrível. Filó, você também toca piano? Nos primeiros... eu sempre... Pô, às vezes é uma coisa que chega a ser inacreditável, mas você acredita que eu já fui pianista da Leni Andrade? Pois é. Acompanhava a Leni nos anos 80, em 86. Trabalhei 1 ano com a Leni. E também, no comecinho, lá em 1972, era o começo, o primeiro disco, o segundo disco da Simone, por exemplo, aí eu tinha um quarteto, e a gente acompanhava a Simone, lá na boate Igrejinha. Natan, você acredita que um dia a gente se encontrou
e eu com o violão na mão, fiquei mostrando composição minha para você. Você tava dando um passeio para desaluviar a cabeça do negócio do show lá, que o show era demais, era uma coisa louca, show que fazia no Teatro Bandeirantes. E você desceu para a 13 de Maio, desceu para Santo Antônio, e ali se deu de cara comigo, em frente à igrejinha. E eu fiquei mostrando para você, olha minha música aqui. Depois a gente ficou ouvindo outras coisas, batendo um papo. Olha, ó. O Bandeirante é o do Falso Brilhante, né? Que a gente Então, tava fazendo. e você, que eu cheguei perto de você, comecei a falar do disco, comecei a falar do não sei o quê. Falei, eu também componho, olha aqui, eu tirei o violão e comecei a tocar. E também, essa coisa aí, o meu neto, por exemplo, Felipe Machado, ele já vem, assim, desde os 3 anos de idade, ele estava começando a falar e ele fazia o lance do jingle, né? E ele fazia aquela parte da criancinha que chama o dolinho, né? Ele que faz o dolinho? É ele o Felipe foi. Porque a música é tua, né? Pouca gente sabe. A música é minha. E eu sei que você tem orgulho de contar essa história, que tem cara que acha, não, meu filho lá não vai... Claro que vai. Porque você falou uma vez para mim lá no Bourbon, que você estava andando na Paulista e um morador de rua levantou e começou a cantar o Dolly. Você falou, puta, é isso, a música é isso, né, cara? Chegar no povo, né, mano? E aí já você sabe que... história, me atropelei aqui. mas não. Na verdade, o Felipe, ele tinha, com 7 anos, ele foi foi participar do musical A Bela e a Fera. Depois ele participou do musical Hoje é Dia. Falhou? Essa coisa aí, ele Hoje chegou. É dia do quê? Eu cheguei para ele. Falhou de novo. Você precisa levar esse microfone lá para Berkeley para ver se o cara troca para você te dar na caixinha novo. Que super ideia, bicho! Que firmeza na sua ideia. Pô, quebrou tudo. Essa é legal. Tá chegando o microfone da Berkeley aí para você. Legal. Aí, cara, né? Eu peguei, eu cheguei para ele, depois que ele fez essas coisas todas, e estava lá ativamente, você levava ele no estúdio para fazer alguma coisa, ele resolvia rápido, tal. Aí eu cheguei para ele e falei assim, se você tiver afim, eu posso te passar uns acordes de violão, sequências e toda essa coisa, aí depois nós podemos. Pô, então quer dizer que se eu estudar, se eu fizer isso aí, dá para sair, para ir fazer um som com você? Eu falei, claro, né? Aí eu comecei a ensinar. Fui ensinando, aí passou um tempo, aí já botei ele num vídeo tocando uma música da Leia, né? Chamava O Risco. Bem, foi indo, foi crescendo. Eu sei dizer que quando ele fez, foi em 2014, por aí, ele foi comigo para o Japão e para os Estados Unidos. A gente foi fazer um som nesses 2 lugares. Ficamos 15, 20 dias fora de São Paulo e tal. E dali para diante, ele está até hoje fazendo, agora está compondo, né? Tem música lá que faz música, letra e música, compõe tema em 7x4, essas coisas todas. Então, está indo legal, harmonizando, legal, está bacana, e a gente continua trabalhando. E viajando o tempo todo. Viajamos esses dias agora, né, fazendo trabalho, e eu estou muito orgulhoso, estou muito legal. Aliás, eu fiz isso com o Serginho, que é o baterista, fiz isso com um outro, que é o Vitor, que é só produtora, hoje ele é produtor e trabalha dentro de estúdio. O Vitor também, com 7 anos, o Vitor estava de piano, né, tocando no meu grupo, fazia de piano. Cara. E são umas coisas muito legais. Eu acho que o que a gente, esse legado que a gente deixa aí, esse pessoal que a gente traz desde criança, começa a fazê-los a pegar o gosto pela coisa e o gosto pela música legal, música boa, né? E, pô, meus filhos iam dormir assim, dormiam de fone ouvindo Amândula, tá entendendo? Ouvindo Tutu, ouvindo o Annie Shorter, ouvindo essas coisas, eu ouvindo o Tony Bennett, ouvindo esse pessoal cantando, Bill Evans com piano ali e tal, né? E eu contava, falava, esse aqui, não sei o quê, esse aqui eu vi assim, esse aqui, isso aqui. Aí mostrava aquele
Tododom, dom, tododom, dom, do Jaco, né? Tododom, dom, din, dom, dom, dom. Aí eu chegava, eles falavam, puxa, pai, que coisa linda, como toca, que isso? Falei, pô, eu conheci esse cara aí, bicho, lá em Nova York. Nova York. É, como é que ele é? E tal, né? Porque eu tive esse privilégio de conhecer o Jaco, né? Você viu ele Bati um quando papo super legal. 86 já? Quando que foi que você cruzou já? Foi 8, não, foi 85. Pô, 85. Conheci o Jaco lá em Nova York. Foi muito legal, ele é um cara maravilhoso, foi super atencioso, legal, a gente bateu um papo, a gente estava conversando lá naquele barzinho do Michael Becker, do Michael Brecker. Que O o Michael Edu me Becker tinha levou aquele lá, bar o no Vila. 55 lá, não é? É, é. E Porque você me tava. levou na 48 quando você foi comprar só um É verdade, é 75. verdade. Onde o Filó comprou a Ibanez dele. Comprei Ibanez. Muito legal pra caramba Que ter legal. estado perto dessas pessoas, assim, né? O último que eu estive perto, assim, Você perto que do foi uma Miles maravilha. Davis, Nós, né? Você teve é, perto do Miles Davis, né? No mesmo festival não, do Miles Davis. Não, teve um festival que o Mário estava tocando lá, eu era só o cara que fazia entretenimento no bar, tá entendendo? Ah, Lá em Nice. Aí, tá. aí o percussionista E do tem Miles, isso, né? Tem vários, né? é, o percussionista do pô, que Miles legal, hein? era um cara muito ligado no meu som. Então, ele pediu, Filó, leva a fita no hotel, né? Que eu para eu levar, porque eu quero ouvir o que você fez de novo agora. Tinha um cassete com várias músicas, né? Aí eu fui levar o cassete lá, mas eles tinham ido embora para Bolonha. Então eu cheguei para a produtora e falei, pô, como eu faço agora para fazer isso aqui? Porque o cara foi embora e a fita, não sei o quê. Aí o Maio viu assim e falou assim, ô, dá a fita aí que eu levo. Tal. Pegou a fita, botou no bolso e levou para o cara lá para Bolonha e tal. Foi um ato assim muito legal assim que eu achei da parte dele, tá entendendo? E o outro cara que eu tive também lá em Nova York, muito bacana também, que nós fizemos um som muito legal juntos, é o Kenny Barrow, pianista. Super pianista. Maravilhoso e uma pessoa Cara, incrível de legal. aqueles Muito City legal. Lights dele, É, nossa, cara, cara, que são os músicos profundidade que ele assim. traz para a música, né? Que cara O sensível. outro músico também que eu adorei, já encontrei com ele umas 2 ou 3 vezes, mas eu sempre gosto muito, é o Russo Ferrante, do Yellow Jack. São uns caras maravilhosos, assim, os caras muito, sei lá, os caras têm uma coisa bem evoluído, assim, um cara que encontra um músico, não importa da onde é, como é, o cara vem te trata com a educação, com uma coisa linda pra caramba. Eu adorei. Tanto o Russell Ferrante como o Jimmy Sleep e o Will Kennedy também. Adorei o Will Kennedy, o cara, todo músico maravilhoso e super legais pra caramba. Fiquei muito feliz de conhecer esse pessoal. Que história linda, cara. Que história linda. Você chegou a gravar com o Francesco, Com Michel Legrand. com Michel Legrand, né? Isso. A gente tem uma música juntos. E aí é o contrário. A música é dele e a letra é minha. A letra eu fiz em francês, a letra, e a gente gravou juntos e nós dois cantamos no meu disco. Ele canta comigo. Ficou muito bacana, ficou muito Qual play legal. que tá? Que disco teu que tá? Está no disco chamado Milagre da Canção e a música fala Je viens te dire la vérité. É muito bonita essa música aí. A música, inclusive, no dia com o Michel, porque ele pediu para a produção do Festival de Jazz de Cannes me convidar para ir participar lá do festival, né? Tava uma turma bacana, tava o Jarreau, Arturo Sandoval, tava o Chucho Valdez, tava Rachel Ferrer, tava uma turma bacana. E nessa turma aí tava o Ray Charles também. E aí, quando o Michel me chamou lá no palco, na hora da passagem de som, falou, vem aqui que tem um negócio para você. Aí, quando eu cheguei lá, ele começou a tocar a música, né? E o Ray Charles estava ouvindo, falou assim, pô, que música legal, que música bonita e tal. E ele estava fazendo, aí acabou a música, né? Eu estava chorando lá pra caramba. Aí ele falou assim para mim, ó, essa aqui é para você botar uma letra. Se você botar uma letra em inglês ou francês, tudo bem, mas se você em português, aí não vai dar para eu cantar. Aí então você se esforça aí e faz alguma coisa, ou em inglês ou francês.
Aí eu falei, bom, em inglês eu não estou com nada, então é melhor eu falar em francês, porque eu amo a França, eu gosto da França, estou morando aqui, porque eu fiquei 5 anos lá, né? Aí eu fiz a letra em francês. Aí nós fomos para o estúdio, gravamos. Ficou muito bacana, ficou muito legal Massa. a gravação. Pois você ouvir lá, é só ele no piano e nós dois cantando. Se eu ouvir, você vai gostar. Bacana a introdução dele, tudo, o jeito que ele tocou. Eu vi Fiquei uma, muito feliz. eu vi uma foto sua com o Toots Thielsmann. Vocês chegaram a fazer alguma coisa ou você só conheceu ele? Não, é que a gente fez na mesma noite, a gente fez junto, num show que tinha no Carnegie Hall, que Ah, eu fui essa fazer lá história é no boa. Carnegie Hall. É. É, o meu disco lá, o Cantando um Samba, tinha sido indicado para o Grammy Latin Jazz, né? Aí, naquele mesmo momento, o pessoal do Carnegie Hall fez o convite, ó, convida Filó Machado para também participar. Então ficou Gal, Dori Caymmi, eu, a Johnny Manheidt, né, que canta bem demais, a Johnny Manheidt, a Paula Robson na flauta, Paulo Braga na bateria, César Camargo no piano, Romero Lubambo no violão Então, e o Tuti Stillman com a gaita. que Então, nós fizemos tudo na mesma noite. Assim. Foi muito bacana, foi lindo. Foi lindo. O Inclusive, César nesse fala. dia aí, esse dia até o Paquito foi lá. O Paquito de Rivera também estava lá. O Ele foi César assistir o fala show. que ele foi o único cara que consegue botar um piano Yamaha dentro do Carnegie Hall, porque a loja da Steinway é na frente, né? E acho que ele endorse da Yamaha, é verdade isso, cara? Pô, mas eu sei que lá no Carnegie Hall ele estava tocando, parece com desse estilo CP70 e tal. É. Mas é o seguinte, né? Espera aí um pouquinho. Pô, o César, nesse CP70, ele é o rei. Eu É, nunca vi nada, eu nunca vi nada mais legal. é a O voz César dele, fez né? o César gravou no meu disco lá, naquele disco Bida, ele gravou uma música que foi a primeira composição que eu fiz. Eu tinha uns 12 para 13 anos de idade. Eu fiz essa música, o César amou a música e nós gravamos. nossa, Gravamos de duas, assim. E ele estava lá com aquele piano, com aquele teclado. E eu estava fazendo figuinha para que fosse aquilo ali. E ele chegou e falou: ô Filó, que tal? O que você acha? Eu falei: pelo amor de Deus, pode fazer daquele jeito que você sempre fez na sua vida. Pô, olha, o cara me deixou assim, extasiado. É muito legal, muita capacidade harmônica, musical, bagagem, tá entendendo? Coisa de bagagem. Por isso que eu estou falando para você que eu estava ouvindo aqueles negócios lá dele, o Natan, aquele som dele, o Natan, e eu ficava rodando pela noite falando para todo mundo: ó, se eu ouvir isso aqui, ó, ouve isso daí, a hora que você chegar na tua casa, ouve esse disco, ouve essas músicas aqui que vocês vão ver só, a combinação da guitarra com o piano, tal. Então eu falava isso para todo mundo, que eu sou o rei do passa adiante, tá entendendo? Não sou passa pano, não, sou passa Passa adiante. adiante. O Daniel chamou atenção para isso. Essa forma de passar assim é um conhecimento, um fazer de pai para filho, de amigo, um fazer oral, né? Um ensinar Eu estava oral, falando, inclusive, Exato. um ensino boca a boca, né? Não didático, não escrito, não formal, né? E isso é uma das marcas da música brasileira, né? A gente pode dizer isso. A maioria das pessoas que a gente vai estar entrevistando aqui, aposto que são ou autodidatas ou aprenderam com alguém, né? E vocês dois têm aí o César Camargo em comum, né? Exatamente. Mas eu falando, vejo também, eu vejo também, assim, tem as coisas do Natan, o Natan fazendo som ali, né? Ultimamente, fazendo som com Renato Teixeira, fazendo som com o Lula Barbosa e o Mário Lúcio, tal. O Mário Lúcio é um deus do meu coração, assim. Eu amo o Mário Lúcio. O Mário Lúcio é um cara altamente capacitado. Muito um músico. Então, quando eu vi assim, eu falei: caramba, esse som lindo, né? O Natan Marques, Lula Barbosa e Mário Lúcio. É um som legal demais. E tem um som, já cruzei com o Natan e com o Renato, né, em vários lugares, aeroportos, a gente sempre se cruza em aeroportos, assim, eles vão fazendo show. Com o Renato Teixeira, você está acompanhando agora, Natan? Oi?
Com o Renato você está agora, né, nesses últimos tempos, viajando? Não, na realidade, os trabalhos com o Renato, acho que eu faço desde os anos 70 para 80, que eu conheci o Renato em 73, 74. Então, eu sempre participei dos discos e fiz vários arranjos para eles, vários discos. Então, eu tenho feito show com ele, tenho viajado com ele, Aí fazendo... com ele é guitarra elétrica ou é violão? Depende tem um show que eu levo... a maior parte agora é com violão, eu faço com um tacamine de aço. Tá, Passo pelaquela mesma pedaleira tá. Ô, Natan, e... uma pergunta. Diga. Nesse repertório aí seu, com o Renato Teixeira, tá, tá rolando também aquela obra-prima maravilhosa lá, o Sentimental Eu Fico lá? Não, Puxa vida. eu Bom, não aquilo, sei. Fala para ele por que ele não quer cantar isso. Eu não sei por quê. mas eu acho que depois. Que a Elisa assombrou aquilo ali, né? Ah, mas ele não teria problema nenhum, né? Se fosse o Renato, ele é um compositor que canta, né? É. Então ele não teria problema nenhum eu acho que ele se enrola, até eu brinco com ele, falo, pô, você roubou de quem essa música aí? Porque Que música, hein? é muito linda, é uma das que eu mais Tô gosto. pelejando até hoje para cantar. É que mais gosto, porque ela vai por uns caminhos, né? E a gravação com a Elis ficou muito bonita. Eu não sei, cara. Eu já várias vezes eu tentei colocar no repertório para fazer o show. Às vezes ele faz. Uma época ele até fazia. Eu acompanhava, ele parava, né? Porque atrapalha um pouco ele para se ele for cantar e acompanhar principalmente essa música aí que aí é melhor ele tirar a mão e só cantar. Então, mas eu não sei, porque para mim é das coisas mais lindas. Exato. Uma obra-prima do cancioneiro nacional, né? E que cancioneiro, hein, galera? E que cancioneiro esse nosso? O que a música brasileira, né? Porque os americanos eles têm o real book, né? Tem essas coisas dos standards de jazz, mas a música brasileira é tão vasta que teria que ser vários o real book da bossa nova, o real book do MPB, exato, o real book do baião, né? O que é Luiz Gonzaga e o legado? Lá no sul tem outro ritmo, outras. Música brasileira é muito ampla, né? Muito ampla, eu acho. É porque a gente mexe, né? A gente é tipo comida, né? No Brasil. A gente mexe com a música toda, inventa, muda um pouco, acrescenta outra coisinha, acrescenta outra. Então, isso é uma coisa, acho que, do brasileiro, né? É de modificar e sempre para melhor, né? Você modifica o jeitão da música, igual a comida. É coisa do Brasil mesmo. Mistura chachado com isso, com aquilo. Pagode russo. É bem legal isso aí, essa mistura. É igual você falando comigo sobre o lance da palheta, né? Do jeito de tocar samba na guitarra, né? Cada um tem seu jeito de tocar, né? Exatamente. Estava lembrando até hoje, nós falamos hoje do Luiz Wagner, né? O guitarreiro que já foi. O guitarreiro. Ele tinha uma levada de palheta no samba impressionante, cara. Era bem interessante a levada dele de samba. Um palheta, né? Eu lembro, eu vi eu lembro no Graziadio ali na Vila Madalena, já exatamente, 90 ali, puta, tive a oportunidade de ver. Ele é um palheteiro mesmo, mas ele, tinha um swing danado, cara. Isso é bacana, né? O que acontece quando você toca samba de palheta na guitarra é que ela vai automaticamente pro cavaquinho, né? Soa meio cavaquinado porque o rebote fica para cima, né? Você vai palhetando para baixo e vai pegando, dá um swing. O Daniel principalmente se você for lá, se você for lá embaixo, então, aí vira um cavaco mesmo. É verdade, uns acordezinhos aqui. Muito bem, Edu, você que tá no comando aí, bicho. Gente, acho que a gente cumpriu a missão aqui, contando as histórias e iluminando aí o pessoal que vai ver essa conversa nossa sobre a guitarra brasileira.
e com esses dois pilares aí que ajudam e ajudaram a construir a música brasileira, com a linguagem bem nacional mesmo. Assim. É uma honra para mim e para o Dani estar aqui com os nossos dois fãs, dois ídolos. Nós somos fãs e vocês são ídolos. Para a gente é uma honra estar aqui. Eu acho que a gente pode finalizar assim, com chave de ouro aí eu posso dizer para vocês, cara, que eu estou muito feliz hoje com esse programa aqui que a gente está fazendo e por ter falado com você antes, por ter conhecido o Daniel também. Mas eu quero dar aqui o meu abraço aqui de coração para esse cara que é o Filó, que eu tenho uma admiração muito grande por ele. Eu tenho admiração pela simplicidade, por essa alma boa que ele tem, cara. Ele é um cara pô, eu não sei o que falar. Eu vejo as coisas que ele faz, às vezes no Instagram, onde dá para ver, né? E, pô, isso vem esse chipzinho, você nasce com ele, cara. Essa humildade, essa coisa boa que você passa, isso aí é uma coisa que já veio... Já nasce com isso aí. Eu fico feliz de estar falando aqui junto com você sobre música, sobre guitarra, sobre a vida da gente, o começo que foi difícil para nós, né? E é isso, agradecer de coração, sabe? Pô, Deus abençoe você, Deus abençoe todos nós aqui. Poxa, que legal. Fico muito feliz também da gente ter aqui conseguido sobreviver e também exaltar e agradecer por ter tido a amizade de umas pessoas como o Mir Stocker, como o Riba, do Placa Luminosa, embora feliz ainda, porque o Mir Stocker, o alemão, ainda está entre nós aqui, legal. E vai fazer programa com a gente aqui, ele e o Roberto. Então, conseguiu, sobreviveu a tudo isso, tem vários guitarristas maravilhosos que passaram aqui, né? O finado Boneca, o Edson Alves. Alves. São pessoas assim que... Sabe, Chiquito. O Chiquito. Ai, que saudade. Chiquito Braga, Nossa, Chiquito eu tive Braga. o prazer de ser muito amigo do Chiquito durante um pequeno período. O Chiquito é uma pessoa iluminada e diz o Toninho que é por causa do Chiquito que ele veio com aquelas harmonias todas. Exatamente. O Juarez também fala a mesma coisa. Juarez Moreira. Nossa. Amanhã eu vou gravar o Toninho e o Juarez. O Toninho, o Juarez. E também está no livro seu também. Heraldo do Monte. Heraldo do Monte. Tá entendendo? Nossa, tá, aqui a gente vai indo, tentando lembrar aqui, né? Filó, aí vem agora você mencionou o Riba do Placa, eu fiquei até encanado, que fui olhar, ele tá vivo, né? Não, o Riba morreu esses dias. Você tá zoando, bicho. O Riba do Placa Luminosa faleceu de Covid esses dias. Faz umas 2 semanas. Eita, era brother aqui, ó. O super brother, o irmão meu. Eu lembrei outro para mim, ele gostava do George Benson pra caramba. Ele era um swingaço. Lembrei outro aqui, o Filó. Lembrei outro aqui. Perinho Santana. Lembrei outro. Zé Menezes. Zé Menezes! Como não? Zé Menezes, cara. Nossa, que legal. Só gente maravilhosa. Tiveram outros, o Aires. O Aires. Messias. O Zé Messias, o Boneca. Boneca eu cheguei a gravar com Boneca. Bola 7. Bola 7. Boneca era uma entidade, né? Boneca era fora do comum, né? Uma entidade. Tiveram, vários deles assim, então... o Delmiro, Elinho. Delmiro, pô. Quer ver um outro que eu gravei no Rio também, que eu adorava ele? O Dino Sete Cordas. Sim, esse maravilhoso. Um talento tremendo mesmo. Sem dúvida. Das 7 cordas. Nossa, muitos deles, assim, maravilhosos. A gente vai ficar... que a gente fica aqui, ó. Quando você está quietinho, cada um está pensando. O pessoa que se foi ou que está aí ainda,
tal, né? E ela é impressionante. Teve muita gente legal. Maurício Carrilho, É, Caramba, Maurício Carrilho. gente E agora nós temos, agora a gente tem aí, ó, tem o Yamandu, tem o Kainan Cavalcante, tá vendo? Kainan, pô, eu gravei com o É, Kainan agora, essa semana passada. então. É. Muito bom, nossa, E, o, garotão. e também tem o Arismar, né? Que você tem que pegar uma flecha, você não sabe aonde você vai atirar, né? Se é na bateria, no baixo, no piano, no violão, tá entendendo? Que é tudo a Ricardinho, mesma coisa. Ricardinho Silveira. Puta, Ricardinho, Quer ver outro, maravilhoso. outro que eu adoro? Pô, pra mim, Lula Galvão. vai estar junto com o Ricardo Silveira. Esses dois vão Esse é o cair na. Vamos Lula estar Galvão é o campeão. Lula Galvão é o Galvão, campeão. campeão. Lula improviso Galvão dele. é uau, cara. Que É, Era, ali, o improviso Yamandu tá lindo. aí junto, né? improvisador. É, o Yamandu também. Tem muita gente Ginga. boa, né? Que, Vamos aqui, como tem como muito. chama, como chama o menino do violão aqui, que toca bem pra caramba agora, violão, bom, Bellinati, tá? Paulinho Bellinati. Paulinho. É, Tem, tem muita gente. tem o outro aqui do É Diego violão, Figueiredo, não é? O Diego. Diego Figueiredo, muito Diego. legal, maravilhoso. Tem esse outro do violão daqui de São Paulo, que. Ai, meu Deus, tá fugindo agora o nome dele. Acho que eu sei quem está falando. Assim, de barba, assim, Ou- barba meio branca. é Marques também, não é? Hein? É Não, Marques, acho que é o Daniel Marques. Não, 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 não. além disso, tem o Daniel Santiago também. Isso, Daniel Santiago. Daniel Santiago. Daniel Não, mas Santiago, é certo. tem esse violonista agora, violonista aqui, que inclusive acho que foi casado com a Gal Costa. Ah, o Marco Pereira. Marco Pereira. Marco Pereira. Marco Pô, Pereira. o Marco é incrível. Nossa, É, pô, então. adoro ele, cara. Pô, Marco Pereira, Turíbio Santos. Cara, a gente sente que a gente cumpriu a missão quando o negócio não quer terminar, não tem como terminar. Eu não vou interromper vocês. Eu não vou. Não, é só tem, começa a não citar o tem. nome de gente boa. O Cara, nome de gente boa é isso daí, sabe? pô, eu tenho que cortar uma hora. Tudo bem, vamos nessa, vamos embora, vamos com Nós. Deus. Tá tudo Senão vou ter que certo, fazer um fade out depois. tá tudo certo, beleza. Gente, Vai, uma honra falar com você, Filó, uma alegria Pô, te reencontrar. legal. Natan, pelo carinho, pela atenção, pela humildade, vocês assim são uma inspiração para a gente, né, Dani? E obrigado, Edu, por me convidar para esse trampo e poder estar perto dessas pessoas aqui. Esse é só o primeiro, né? Não sei se você vai publicar na ordem, mas, pô, para mim é uma alegria poder matar muita curiosidade que eu tenho, que eu aprendo todo dia com eles. Eles nem sabem, mas eu fico aqui no YouTube aqui só tentando pescar aqui. Então, agradecimento Legal. a você, Dani, por suas perguntas super inteligentes, super bem colocadas. é bem legal. Timing impecável que ele é peculiar, que eu já conheço. Obrigado. E é isso aí, gente. Muito obrigado. Eu queria agradecer a Ana Buona, nossa produtora aí, que possibilitou reunir todo mundo, ao Sesc, ao Silas Storion. E é isso aí. Vamos para frente. Viva a guitarra brasileira. E seus Viva! É isso aí. Valeu. Massa! Valeu. Obrigado. Abração. Tchau. Valeu.